podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e essa é a segunda parte da nossa série especial sobre a Área Q, onde nós vamos mergulhar num caso bizarro ocorrido no município de Quixadá e que até hoje intriga os estudiosos e curiosos no assunto. Antes de passar para os meus amigos aqui presentes, eu vou dizer uma coisa para vocês ouvintes e também para os presentes. Nem tudo que reluz é ouro. E aqui do meu lado, aquela que morre de medo de ver discos voadores, minha amiga Liz. Pois é, Rafa, eu morro de medo mesmo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, eu só vou dizer uma coisa. Se você estiver na estrada, de noite ou de manhã cedinho, e você vê uma luz no céu, meu irmão, corra, velho. Não vai dar bom, não. Corra. É isso. Pois é, Liz, eu acho também. Pois é. Vai na fé, corre e vai-te embora. E aqui também conosco, aquele que é cético, mas que eu tô ligado, que morre de vontade de ser perseguido por uma luz misteriosa. Meu amigo Neto. Oxe, bote fé, Deus me livre, vai uma luz misteriosa atrás de mim de noite. E eu só queria dizer o seguinte, odeie a hipótese, não me odeie. Bote fé. Beleza, tá dado o recado então. É isso aí, galera. Vamos nessa. E aí, galera, antes da gente começar esse episódio, já queria começar agradecendo a você, ouvinte, de todo lugar do mundo aí que tá ouvindo a gente. Muito obrigada, gratidão mesmo. Em especial ao Wesley, que tá lá no Espírito Santo. Valeu, amigo, um cheiro, tá? E para você que tem algum relato que queira mandar pra gente, pode mandar no nosso Instagram, lá na DM mesmo, no @Nordeste Sobrenatural, ou então no nosso e-mail, que é nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Manda lá o teu relato pra gente, que a gente vai ouvir, ou ler também, né, com muito carinho, tá? Valeu mesmo, gratidão. E também no nosso Instagram, a gente tem alguns vídeos muito legais, que a gente só diz pra você não assistir antes de dormir, tá? Que pode dar um pouquinho de insônia em você. É isso aí, Liz. E a gente também pede que vocês sigam e avaliem a gente no agregador que você utiliza para escutar o podcast. Pode ser o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, enfim, o agregador que você utiliza. Segue a gente, avalia, deixa um comentário, dependendo se tiver a função de avaliar, de comentar. Segue a gente, avalia, deixa um comentário e é isso. Acompanha o nosso trabalho que a gente está fazendo o melhor para vocês. Beleza, galera? É isso aí. E se você compartilhar a publicação desse episódio no Instagram, marcando a gente, ou até postar que tá ouvindo e marcar a gente, nós te agradeceremos no próximo episódio, beleza? E eu queria já fazer um disclaimer aqui, que eu fiquei doente essa semana, então minha voz vai estar meio bichada aí, meio quebrada, então dá um desconto. É isso aí, Neto, tá descontado já. Ao longo da história, os seres humanos têm sido fascinados por narrativas envolvendo avistamentos de objetos voadores não identificados, os conhecidos OVNIs, bem como seus supostos tripulantes. Essas histórias misteriosas e intrigantes permeiam a cultura popular, alimentando a imaginação e desencadeando debates sobre a existência de vida extraterrestre.
Desde relatos antigos em mitos e lendas sobre objetos percorrendo os céus, até as recentes alegações de militares americanos sobre avistamentos e quedas de aeronaves com tecnologia não humana, a relação entre os humanos e essas histórias é complexa e envolvente. As histórias de discos voadores capturam fortemente a imaginação das pessoas porque desafiam a compreensão convencional do mundo ao nosso redor. Afinal, estamos ou não sozinhos no universo? Existe vida fora da Terra? Alguma forma de vida conseguiu chegar a um estágio tecnológico igual ou superior ao nosso? Essas e outras perguntas têm levado a humanidade tanto a teorias conspiratórias quanto a estudos científicos sérios sobre o assunto, permeado por uma cultura global de entusiastas e curiosos a respeito da temática OVNI. Existem vários lugares ao redor do mundo que se tornaram conhecidos pelo elevado número de avistamentos ufológicos ou por avistamentos que se tornaram famosos e emblemáticos espalhados por vários países do globo, como México, Estados Unidos, Rússia, Zimbábue e Turquia. E aí chegamos aqui no Brasil, que pela sua extensão territorial não podia ficar de fora dessa lista. Existem diversos lugares famosos por essa incidência de avistamento de OVNIs, como por exemplo a região sul de Minas Gerais, Chapada dos Veadeiros em Goiás, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Serra da Beleza, no Rio de Janeiro e Chapada Diamantina, na Bahia. Só que tem um lugar que não entrou nessa lista e merece um grande destaque pelo elevado número de avistamento de OVNIs e que inclusive ocorre até os dias de hoje. Eu tô falando do interior do Ceará. E é esse lugar o cenário de um caso assustador e que se tornou nacionalmente conhecido envolvendo o agricultor Luiz Barroso Fernandes. Nesse episódio, embarcaremos numa viagem até Quixadá do ano de 1976 para investigar esse caso e tentar descobrir o que estaria por trás desse episódio sinistro. Então, chegando aqui no nosso caso, a fonte principal para a construção da nossa pauta foi o livro chamado ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, que foi escrito pelo ufólogo Reginaldo de Ataíde e foi lançado lá em 2000, e que conta com detalhes esse caso, e também a gente utilizou fontes do portal Fenômeno, a partir da pesquisa realizada por esse mesmo ufólogo. E aí tem uma curiosidade bem legal, gente, que é sobre o ufólogo Bob Pratt, que ele também pesquisou os casos da Ilha do Caranguejo, que a gente tem um episódio também, e ele acompanhou esse ufólogo, Reginaldo de Ataíde, em alguns momentos da pesquisa sobre esse caso que a gente vai relatar aqui hoje, o caso Barroso. O personagem principal da nossa história é Luiz Barroso Fernandes, que era agricultor. Só que assim, não fica claro a idade que ele tinha na época, mas a gente buscando alguns registros de nascimento, a gente conseguiu estimar que seu Barroso ele teria nascido por volta de 1930, tendo cerca de 45 até 50 anos quando aconteceu o caso. Alguns dias antes do ocorrido, os moradores de Quixadá, de Quixeramobim, daquela área dali, eles tinham testemunhado uma luz com comportamento bem atípico percorrendo os céus ali da cidade. E aí é dito que essa luz pairava e zigue-zagueava no ar em velocidade incrível, freando bruscamente ou então subindo na vertical até desaparecer entre as estrelas. Bem estranho, né? Então vamos lá. Por volta de 4h30 da manhã do dia 3 de abril de 1976, atiradores do tiro de guerra 10-016, eles estavam em uma sessão de educação física ali ao ar livre. Todo mundo que estava lá testemunhou o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco que deslizava a poucos metros de altitude, emitindo uma luz intensa e totalmente silencioso. Os militares pensavam que era algum tipo de aparelho lançado na Barreira do Inferno. Essa Barreira do Inferno, para quem não sabe, fica no município de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, a quase 500 quilômetros de distância, ou seja, bem distante dali de onde eles estavam. Mas aí eles também pensavam que poderiam ser algum aparelho governamental lançado para realizar pesquisa ali naquela região. Só que assim, algumas fontes dizem o ano de 1973, mas essa data é incompatível com a cronologia do caso, inclusive desses desdobramentos que a gente vai ver mais lá na frente.
E aí, algum tempo depois, por volta de 5 horas da manhã, em outro ponto da cidade, o senhor, protagonista da nossa história, seu Barroso, ele estava se preparando para ir para o seu sítio, que ficava a alguns quilômetros da cidade. Ele preparou a charrete, se despediu da sua esposa, Dona Terezinha Barroso, e seguiu viagem em meio à madrugada. Após ele percorrer um trecho de alguns quilômetros, seu Barroso ouviu um zumbido semelhante ao de um enxame de abelhas, indo em direção a ele. Ele olhou para trás e para os lados, não viu nada e resolveu continuar sua viagem. Repentinamente, algo que ele descreveu como sendo uma bola de luz de aproximadamente 3 metros de diâmetro passou por cima dele. Assustado, ele puxou as rédeas do cavalo e parou para observar o estranho aparelho que lentamente descia à sua frente a cerca de 30 metros de distância. Nesse momento, o cavalo andou para trás, aparentemente assustado com a presença do objeto. Repentinamente, esse aparelho emitiu um facho de luz que atingiu o animal e o seu dono, que imediatamente ficaram paralisados. Só que, mesmo paralisado, seu Barroso conseguia ver e ouvir tudo. Ele percebeu que a bola de luz se tratava de um objeto que ele comparou a um fusca ou a uma roda de trator bem grande, bem gigante. Do aparelho abriu-se uma porta por onde saíram 2 pequenos seres. Não fica clara a descrição desses seres. A gente, inclusive, vai conversar um pouquinho sobre isso lá na frente. Só que um deles segurava um objeto que era semelhante a uma lanterna, que ele apontou e disparou um feixe de luz que atingiu seu Barroso no rosto. Com isso, imediatamente, seu Barroso perdeu a consciência. Liz, bem tensa essa situação. E eu vi em alguns lugares também que ele comparou com o casco de uma tartaruga gigante, né? E assim, ao retornar a si, depois desse acontecido, ele começou a perceber que muita coisa não estava como antes. E a partir daí, nada seria como era antes. Ele se tocou que estava distante do local de onde havia parado a charrete. E assim, não fica clara a distância. E eu fui atrás dessa informação e eu não encontrei. Porque eu acredito que, por toda a situação, todo o trauma, nem ele mesmo sabia essa informação. E é contado que Barroso se sentia tonto, trêmulo, e também notou uma ardência muito forte no rosto e os olhos ardiam também. Ele também sentia uma dificuldade para conseguir respirar e uma dor de cabeça absurda. Diga aí. Ele também notou que o lado esquerdo do seu corpo encontrava-se avermelhado, além de sentir uma dificuldade em realizar movimentos para colocar a charrete em movimento. Então imagina a situação, tudo isso que aconteceu, você não consegue controlar seu corpo e ainda tem que colocar a charrete, o burrinho lá, tava assustado também e você tem que lidar com tudo isso. Mais uma vez, desculpa a minha voz aí. Mas aí, um pouquinho depois, um vaqueiro passou pela região e percebeu que o senhor não estava bem e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O senhor Barroso não contou o ocorrido e apenas pediu ao vaqueiro que o levasse para casa. Ao chegar em casa, ele contou a traumática experiência para sua família. Ainda se sentindo mal, ele pediu para sua esposa que o levasse para o Dr. Antônio Moreira Magalhães, que era um dos mais conceituados médicos da cidade, para ser examinado. O médico ouviu atentamente o relato de Luiz Barroso e, embora não acreditasse em discos voadores, considerou que algo muito sério tinha acontecido com o senhor Barroso, até porque ele provavelmente já conhecia e sabia que ele tinha credibilidade na região. E aí o médico pegou e registrou todas as informações no prontuário de atendimento e receitou um antialérgico, um calmante e um repouso absoluto. E lá na frente, nas hipóteses, esse lance do antialérgico, eu tenho uma explicação, provavelmente porque ele passou. Ao voltar para casa, Barroso continuou sentindo-se mal, com dores constantes pelo corpo. Os seus olhos ardiam muito e o lado esquerdo do seu corpo continuava avermelhado. E como é de costume, uma cidade pequena, é óbvio que o relato se espalhou pela cidade e várias pessoas foram à casa da testemunha para ouvir sua história em primeira mão. Imagina só, um monte de gente indo na sua casa querendo saber uma coisa que foi traumática pra você, né? Mas é isso aí. De alguma forma, as histórias sobre o seu avistamento chegaram até a capital, Fortaleza, onde emissoras de rádio e jornalistas locais divulgaram o episódio. E a gente tem aquele famoso Lollapalooza, né? Começando todos os... Tu entendeu? Ela entendeu.
É um termo que é utilizado para quando a mídia ela faz muito estardalhaço em cima de um caso, tipo, transforma aquilo dali num palco, sabe? Numa atração de teatro. Tipo, todo mundo quer saber. A gente chama de Lollapalooza ali. Aquela espetacularização, né? Espetacularizar o caso. Com a repercussão, ufólogos do Centro de Pesquisa Ufológicas de Fortaleza seguiram para Quixadá. E os pesquisadores encontraram Luiz Barroso já bastante preocupado, que tentava esquivar-se de entrevistas e de fotografias, pedindo a todos que esquecessem o seu caso. Só por favor, me deixe em paz, era o que ele dizia. E mesmo com toda essa situação, a família do Sr. Barroso estava incomodada com o que estava acontecendo, com a situação, mas atendia a todos os curiosos com educação e respeito. Após algum tempo, a história esfriou na cidade, e com o tempo, o número de curiosos à procura do Sr. Barroso diminuiu. Foi abaixando a poeira, né? Mas e aí? Acaba por aí? Neto, não é só isso. Porque agora a gente vai adentrar aqui e mergulhar nas consequências desse caso, né? Tanto para o senhor Barroso, quanto para a família, e inclusive para o burrinho, para o cavalo que estava com ele ali no dia em que aconteceu essa história. Por quê? Porque esse burro, esse cavalo, não fica claro exatamente, né, que animal era, ele também pareceu ficar debilitado depois dessa situação toda que aconteceu. Ele passou ali alguns dias sem comer, mas depois de algum tempo ele pareceu ficar normal, né? Ele pareceu se recuperar, ou seja, dá a entender que ele sofreu sim algumas consequências, não fica claro o que. Depois a gente pode adentrar nas hipóteses da questão da luz, que ambos receberam e tal, mas o que dá a entender é que ele também ficou meio abalado, ele ficou meio traumatizado de alguma forma, inclusive passou um tempo sem comer, meio amuado, mas depois acabou se recuperando. E voltando para o senhor Barroso, poucos dias depois desse contato, os cabelos dele começaram a ficar grisalhos, só que assim, quando está colocado na pauta e nas pesquisas que foram feitas por ufólogos, é porque esse processo de o cabelo ficar mais grisalho aconteceu muito rápido, aconteceu muito mais rápido do que o que se espera, né? O que se esperava. Ele também apresentou um quadro de impotência e em alguns momentos é dito que ele ficava assim, meio aéreo, meio, enfim, deslocado da realidade. Ele também sentia assim muita indisposição e lapsos de memória, causando apreensão na sua família naturalmente e também nos amigos que estavam ali acompanhando toda a situação. E diante disso, a família decidiu levar ele para uma nova consulta com o Dr. Magalhães, porque eles começaram a ficar preocupados, né? Porque ele não estava ficando melhor, ele estava piorando depois de tudo. E o médico, o Dr. Magalhães, ele encaminhou o paciente à capital, Fortaleza, onde ele poderia ser melhor atendido, justamente porque ele sentiu que ele não tinha recurso, ele não tinha o conhecimento, ele imaginou que na capital talvez os médicos pudessem ter uma possibilidade de fazer um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais preciso sobre o que estava acontecendo com o senhor Barroso. Vale frisar o seguinte, que na ficha de encaminhamento, no prontuário do INPS, que para quem não sabe é o Instituto Nacional de Previdência Social, que foi um dos precursores do que a gente hoje conhece como INSS, ele colocou textualmente, assim, claramente, que ele foi sequestrado por um disco voador. Inclusive, isso foi alvo de muitas controvérsias que eles vai colocar agora. Então, lá em Fortaleza, seu Barroso foi atendido pelos médicos José Pelegrino Alves e o médico Glaubo Lobo, que tinham formação em neurologia e psiquiatria. Diante do prontuário, eles já criticaram o conteúdo que estava envolvendo o relato de seu Barroso e o posicionamento do médico, como o Rafa falou, né, por ter acreditado na história e atribuíram o fato a um problema psiquiátrico. Só que assim, os médicos não conseguiram um diagnóstico claro e preciso e encaminharam seu Barroso de volta a Quixadá, apenas receitando que ele ficasse afastado do trabalho. Só que com a crescente piora de seu Barroso, os familiares decidiram interná-lo em um hospital psiquiátrico lá de Fortaleza, localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro de São Geraldo, onde ele foi atendido por mais 16 médicos especializados que também não conseguiram fechar aí um diagnóstico preciso. Então, os ufólogos lá do Centro de Pesquisa Ufológicas entrevistaram pessoas ligadas ao caso e tentaram providenciar uma hipnose regressiva.
E aí, na época, haviam 2 pessoas que poderiam realizar o procedimento. Uma era um padre jesuíta que se recusou a fazer a hipnose em uma pessoa que teve contato com o disco voador, e um dentista que pediu um preço bem alto que o centro não poderia pagar. Tadinho do seu Barroso, né? Não podia pagar nem pela terapia ali, pela regressão. Nem pela hipnose, exato. Sendo assim, acabou que não rolou essa questão aí da hipnose regressiva com o seu Barroso. Pois é, e assim, dessa forma, o Dr. Magalhães passou a acompanhar a saúde de Luiz Barroso, prestando toda a ajuda que lhe era possível no âmbito da medicina. Assim, ele pôde verificar o agravamento do quadro, como o acúmulo de água no organismo, o surgimento de edemas, a piora no lapso de memória e uma crescente perda na habilidade locomotora. Tadinho dele, né? Mais uma vez, passando por toda essa situação, agora acúmulo de água, lapso de memória, edemas pelo corpo, e ainda, por cima, ele não consegue mover direito o corpo. E é contado que o lapso de memória tinha piorado a tal ponto que ele não reconhecia mais as pessoas e ignorava os valores do dinheiro que recebia. E com o tempo, ele foi se esquecendo também dos nomes dos familiares e amigos mais próximos, até que passou a fazer as suas necessidades fisiológicas na própria cama em que ele estava dormindo ali. Além disso, ele perdia o controle da locomoção dele, dos movimentos, e ainda acabava caindo sobre os móveis quando ele estava tentando andar. Novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar sua estranha condição foram realizadas, sem que nunca se chegasse a uma conclusão. Foram realizadas eletroencefalogramas, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras análises clínicas que comprovaram que a saúde do Sr. Barroso era perfeita, exceto pelo seu cérebro que, de alguma forma, tinha sido afetado de maneira anormal. Então eles tentaram, de todas as formas, usaram tudo que eles tinham ali no final de 70, 80, para tentar descobrir o que estava acontecendo com o Barroso, mas eles não chegaram a conclusão nenhuma. Por quê? Porque parecia que estava tudo bem com o corpo dele nos exames, que é o que torna tudo mais esquisito, né? Sabe uma coisa interessante que eu vou até citar lá na frente? Será que eles fizeram algum exame com o computador Geiger chegando perto dele para saber se ele tinha alguma radiação? É tenso, né? E assim, a descrição das testemunhas que acompanharam de perto o caso dizem que o Sr. Barroso demonstrava uma regressão mental, aparentemente irreversível. Ele parou de falar, de se movimentar, apenas gemia e contorcia a boca como se desejasse comunicar algo àqueles que estavam ao seu redor, mas ele não conseguia. E de acordo com o Dr. Magalhães, ele escutava normalmente, ou seja, o seu ouvido estava funcionando 100%, embora ele não reagisse a toques e a beliscões. Ele apresentava convulsões a cada 10 minutos, ou seja, complicado esse quadro de convulsão, né? A cada 10 minutos é perigosíssimo. Ele só ficava assim, com esse quadro epilético irritativo, quando ele não estava sob o controle medicamentoso e ele se alimentava com mamadeiras, porque ele já não tinha mais condição de se alimentar sozinho. Só que assim, fica mais espantoso ainda do que isso. Como se não já tivesse bizarro, ele começou a apresentar um rejuvenescimento da sua pele, segundo o seu próprio médico, pois o rosto ficou rosado, a pele começou a ficar sem rugas e manchas, o que o Dr. Magalhães comparou à face de um garoto de 17 anos, diga aí, ou seja, além de tudo isso, ele tava rejuvenescendo, virou Benjamin Button, imagina. E assim, os membros superiores dele estavam com a pele como se fosse um pouco escamosa. E assim, fica um pouco nebulosa essa parte, porque a gente não conseguiu encontrar mais informação sobre a pele dele estava ficando jovem, mas tinha algumas partes que estavam escamosas. E aí, essa parte superior tinha os músculos rígidos, impossíveis para um homem já idoso que se alimentava mal e que não fazia exercícios físicos já há alguns anos. Ou seja, mais bizarro ainda, né? Os músculos estavam ali, rígidos, só que não era compatível com a idade dele, com o estado que ele estava. Estranho. Isso me lembra uma coisa que, mais uma vez, vou falar na hipótese lá na frente. Já no fim da vida, em 1993, ele pronunciava apenas 3 palavras: mamãe, dá e medo. E a soma dessas 3 palavras fica, pra mim, um pouco mais estranha ainda, que é mamãe, dá medo, mamãe, dá medo.
É dito que esta última palavra, medo, ele sempre falava quando alguém batia uma fotografia com flash, como aconteceu quando um americano foi lá fazer uma entrevista com ele, ver a família e tal, e ele tirou uma foto, e aí ele começou a gritar isso, medo, medo, mamãe. Diga aí. E isso, claro, evidenciando algum trauma com a luz forte ou intensa que ele tinha sofrido durante os eventos daquela noite. E aí, por fim, Luiz Barroso Fernandes. O senhor Barroso, que a gente conheceu aqui nessa história, faleceu no dia 1º de abril de 1993. Sem nenhum diagnóstico conclusivo, sem ninguém entender exatamente o que tinha acontecido com ele. E aí, pessoal, a gente achou importante, interessante trazer aqui para os ouvintes as entrevistas que foram feitas com o senhor Barroso e com os médicos que estavam aí atendendo o caso dele. No caso aqui, o ufólogo Reginaldo de Ataíde, ele era membro do Centro de Pesquisa Ufológica lá de Fortaleza, como a gente falou, e ele acompanhou a família após esse incidente e conseguiu fazer uma entrevista com o senhor Barroso. E essa entrevista ela foi realizada enquanto o seu Barroso ainda tinha condições normais de raciocínio, tá? É bom deixar isso claro aqui. Apesar dele não querer mais ser incomodado com esse assunto, ele acabou concordando com a entrevista desde que não fossem tiradas fotografias. Então a gente vai ler aqui para vocês a entrevista aqui na íntegra, para que vocês sintam mais ou menos como é que foi o tom, como é que foi a situação aí do caso do senhor Barroso. Barroso, você pode nos contar o que realmente aconteceu naquela manhã? Claro. Não queria mais falar sobre o assunto, pois a imprensa e outras pessoas não me deixam em paz. Mas lá vai. Como já falei, eu seguia na minha charrete quando alguma coisa luminosa passou por cima de nós e parou na frente, descendo no asfalto. Parecia ser uma luz, mas depois que se apagou era algo como uma roda grande de trator ou como uma tartaruga mal acabada, cor de alumínio e silenciosa. Recebemos uma luz e ficamos totalmente parados, sem poder se movimentar, o animal e eu, claro. Abriu-se uma espécie de portinhola e apareceram 2 seres de baixa estatura. Eram pessoas normais, embora com roupas esquisitas e uma espécie de lanterna na mão. Um deles clareou para nós e eu perdi os sentidos. Mas clareou como? Jogou outra luz no meu rosto. Era ofuscante e muito incômoda. Parecia que entrava na minha cabeça. Senti uma dor no fundo dos olhos. Você lembra de ter sido levado para outro lugar após esse feixe de luz tê-lo atingido? Não lembro de nada. Depois que a luz me acertou, apaguei. Você ficou com o lado esquerdo do corpo todo vermelho. Acha que foi alguma queimadura ou coisa parecida? Não sei. Só percebi que estava com um lado vermelho quando o vaqueiro me disse. E a tontura? E as dores no corpo? Você já voltou sentindo? Quando fui encontrado pelo vaqueiro, eu estava aéreo e não sabia que local era aquele. Meus olhos ardiam, sentia dores esquisitas e tremia. Um calor muito grande se apoderou de mim. Tive medo, pensei que ia morrer naquela estrada e sem ver minha família. Você se lembra de alguma coisa que possam ter feito com você depois de receber o segundo foco de luz? Não, nada. Parece que morri e acho que morri mesmo. E agora, você se lembra de algo? Não, até parece que nada aconteceu, pois não consigo me lembrar das coisas até o momento em que voltei a mim, na estrada. Lembro-me apenas que recebi o foco de luz, mas depois nada mais. Existe um meio de fazermos você se lembrar utilizando a hipnose regressiva. É difícil encontrarmos alguém que a faça, mas podemos tentar conseguir. Você aceita? Não sei. Tenho que consultar meu médico e minha família. Esse negócio pode prejudicar ainda mais a minha situação. É melhor deixarmos como está. Não sinto mais tanta coisa assim. E essas sensações de tontura que você ainda tem? O fato do seu cabelo ter ficado grisalho tão rapidamente? Os outros sintomas? Tudo vai passar, você vai ver. Você já tinha visto alguma coisa diferente no céu? Não, nunca pensei nisso, embora tomasse conhecimento de que alguém avistava luzes por aqui.
Não acreditava nessas coisas, foi azar. E aí a gente tem outra entrevista que também foi feita pelo ufólogo Reginaldo de Ataíde, só que ele estava entrevistando o doutor Antônio Moreira Magalhães, aquele que a gente falou lá no início, que começou a acompanhar o caso do senhor Barroso. Esse doutor, ele foi aquele que atendeu o senhor Barroso após o incidente e passou a acompanhar e auxiliar a família dele também, né? O ufólogo Reginaldo de Ataíde, ele afirma que sentiu que no começo o doutor não se sentia confortável em afirmar que o caso do senhor Barroso apresentava um caso clínico incomum. Mas após ele examinar clinicamente o paciente, ele acabou se convencendo de que seu Barroso realmente havia sido levado por um objeto voador não identificado. E aqui no caso a gente vai continuar na mesma dinâmica, Neto vai estar fazendo a voz do entrevistador, que é Ataíde, e Rafa vai estar fazendo no caso agora a voz do Dr. Magalhães. Dr. Magalhães, o que o senhor acha de toda essa história? Olha, trata-se realmente de algo fora do comum. No início eu não aceitava a versão do paciente, porque a história era fantástica demais para ser aceita de imediato. E embora soubesse que não se tratava de um homem de criar fantasias, eu fiquei à espera de mais informações. Como aconteceu o primeiro contato do médico com o possível contatado por discos voadores? Eu estava em meu consultório quando a família o trouxe em uma consulta. Ele estava nervoso, tinha um lado esquerdo do corpo vermelho e edematoso. Parecia uma alergia. Os olhos estavam ejetados, mas contou a história normalmente, como já falei anteriormente. O senhor acreditava na história do UFO? De forma alguma. Eu não acreditava em certas coisas que fogem do normal. Não que seja ateu ou materialista, mas essa história de disco voador não entrava na minha cabeça. Pareciam-me histórias de quem não tinha nada o que fazer. Imaginação de mentes férteis, como os contos de lobisomens, por exemplo. Em que momento o senhor passou a aceitar a situação? Ou seja, que realmente algo de anormal havia acontecido? Quando o encontrei em Fortaleza e conversamos sobre o seu caso, eu já estava mais propenso a acreditar. Depois, constatando a possibilidade de sua anomalia ser explicada pela ciência, passei a olhar por outro ângulo, embora sem saber como explicar isso na medicina. Pensei também na repercussão que teria na minha carreira, junto aos colegas ou mesmo fora dela. Quando o encaminhou a Fortaleza, atendendo à solicitação da família, o senhor acreditava que ele teria melhora? Tinha algumas dúvidas, pois como médico eu sei o que se pode ou não pode fazer por um paciente. Achei que ele deveria ser observado por neurologistas e psiquiatras. Portanto, era minha obrigação profissional encaminhá-lo a um centro mais avançado da medicina, onde quer que houvesse, para que o tratamento fosse adequado. Ao encaminhá-lo para Fortaleza, o senhor fez constar no prontuário que o paciente havia sofrido interferência de um possível UFO. O senhor acreditava nessa história? Olha, o Barroso sempre foi um homem de bem. Não costumava mentir e sua doença fugia de qualquer tratamento que conheço. O caso era estranhíssimo. Não só ele tinha sido agredido, se é que o termo está correto, como 2 ou 3 pessoas estiveram no hospital contando histórias bem parecidas. Então por que negar a verdade? Além do mais, sou obrigado a fazer constar no prontuário ou ficha do paciente todos os detalhes relevantes para o seu tratamento, para que assim meus colegas possam chegar a uma conclusão certa. Certo, alguns dos seus colegas de Fortaleza o criticaram por haver colocado no prontuário que o cliente havia sofrido interferência de possíveis ETs. O que o senhor acha disso? Cada um critica o que quer. Eu sei o que realmente aconteceu. A história que Barroso contou é verdadeira. Ele foi vítima de algo fora do comum e deve ser analisado com um certo critério, mas é difícil. Quando o entrevistamos anteriormente, o senhor tinha certo receio de falar no UFO, e agora não. Por quê? Você já me perguntou isso. A história era fantástica e eu não tinha certeza do que realmente tinha acontecido. Agora, depois de ler muita coisa e estudar bem o caso, não tenho por que deixar de falar a verdade. O Barroso está aí, doente, com uma regressão inexplicável. Portanto, é um caso real e deveria ser estudado mais profundamente por autoridades competentes, sem menosprezar os seus estudos, Ataíde, é claro. É realmente um caso incrível. Não poderia ser ignorado pelo senhor, um médico renomado. O paciente está aí, inutilizado.
Nos primeiros dias, além da amnésia, seus reflexos acabaram. Apresentava dormência nos membros, olhos inchados e havia vermelhidão no corpo. Sentia dificuldades respiratórias, os cabelos ficaram grisalhos rapidamente e ficou impotente, sem falarmos na retenção de líquidos no organismo e uma série de problemas impossíveis de se encontrar no caso de uma única doença. É algo fora do comum. Entretanto, sua pele parece rejuvenescer, está sem rugas, clara, transparente, pele de jovem mesmo. O mais impressionante é que neste calor insuportável, sempre deitado, ele não gripa ou apresenta outra doença qualquer. Seus músculos são rígidos, e embora a pele dos membros superiores esteja escamosa, ele goza, podemos assim dizer, de perfeita saúde, excluindo, é claro, o caso do comprometimento cerebral. Quando estivemos aqui em companhia do Dr. Bob Pratt, foi aventada a hipótese de tratar-se de uma esclerose múltipla, de velhice precoce. O que o senhor acha? Impossível. Uma esclerose múltipla não se apresenta assim tão rapidamente, e nem com tantas características ou sintomas. Além do mais, teríamos chegado a um diagnóstico imediato, afinal, ele foi estudado por 17 médicos especialistas e renomados. O senhor acha que ele poderá morrer a qualquer momento? Todos nós podemos. Ele não apresenta uma doença considerada terminal, somente os problemas decorrentes do cérebro é que não sabemos explicar. Ele pode ter sofrido alguma cirurgia no cérebro? Não posso afirmar o que realmente aconteceu. Sei apenas que ele apresenta uma regressão mental injustificável, que nem mesmo a medicina soube explicar, pelo menos dentro dos nossos conhecimentos de médicos do interior e até mesmo lá de Fortaleza. Fizemos eletrocardiogramas e outros exames de cérebro, mas nada acusa a normalidade. É surpreendente. O senhor conhece outro caso como esse? Não, e nem quero conhecer. Já chega. Apesar de trágico, não seria bom para a medicina terrestre que houvesse mais casos como esse? Acredito que não. Não deveríamos ter outros casos, mas tudo pode acontecer. Quem sabe, né? Tais histórias estão por aí, uma mais fantástica que a outra. Vamos ver o que ocorre. Mais uma vez, insistindo na pergunta, o senhor hoje tem alguma dúvida de que Barroso tenha sido abduzido por ETs? Olha, não posso afirmar, mas até que a medicina prove ao contrário, este é um caso que foge à realidade do nosso planeta. As evidências estão aí, é só ver o estado em que se encontra a vítima. Portanto, não tenho o direito de duvidar. Os vários casos que nos chegam aqui, vindos do Jaburu, de Morada Nova, Açude do Cedro e outras localidades, são evidências demais. E quando vejo vocês chegarem aqui sujos de poeira, cansados, com esses americanos e franceses que têm vindo a Quixadá, acredito ainda mais que alguma coisa realmente séria exista e que vocês sabem muito mais do que deixam transparecer. Estou certo? O senhor teria algo mais a acrescentar no caso Barroso? Já é um caso mastigado, todos sabem de tudo. Ficaremos acompanhando o Barroso e caso haja alguma novidade, entraremos em contato com você. E aí, galera, para finalizar esse trecho aqui de entrevistas, a gente também trouxe uma entrevista que o ufólogo Reginaldo de Ataíde fez com o Dr. José Pelegrino Alves, que foi um dos médicos que atendeu o Sr. Barroso lá em Fortaleza. Ele conhecia o ufólogo desde o tempo acadêmico dele. E aí, Reginaldo de Ataíde, que é ufólogo, ele disse que o médico sempre se posicionou contra tudo que possa fugir do normal, não aceitando essa existência de UFO e, consequentemente, dos ETs. Ele fala também que, como médico, ele socorria as pessoas doentes que o procuravam, mesmo que elas não tivessem condições financeiras para pagar o seu trabalho. E o ufólogo acreditava que, conscientemente, ele sabia que ali não existia psicose, neurose ou um quadro de esquizofrenia, mas algo que nem ele, que era um grande especialista, podia explicar. Então segue aí a entrevista. Neto vai estar fazendo, mais uma vez, a voz do entrevistador, que é o Ataíde, e nesse caso o Rafa vai estar fazendo aqui a voz do médico. Dr. Pelegrino, nós somos amigos há muitos anos, inclusive companheiros de Lions, radioamadorismo e irmãos de maçonaria. Portanto, creio que entre nós não haverá segredo em relação a esse assunto. O que você percebeu no caso Barroso, aquele cidadão de Quixadá que diz ter sido sequestrado por um UFO e examinado por possíveis ETs? Bem, ele é um paciente neurótico.
está com a ideia fixa de que manteve contato com ETs e o que é pior, o médico dele em Quixadá, Dr. Magalhães, colocou isso no prontuário dele quando o encaminhou para Fortaleza para que nós pudéssemos tratá-lo. Por que você o considera neurótico e com ideia fixa se ele era normal, calmo e levava uma vida tranquila, somente mudando seu comportamento depois do que aconteceu? Olha, ele veio para cá com alguns problemas de coordenação motora, os cabelos tinham ficado grisalhos em poucos dias e, para azar dele, ficou impotente. É realmente terrível, não é? Por que você o considera um doente mental? Uma pessoa que desvê espíritos, lobisomens, sacis e outras coisas já deve ter olhado por um outro ângulo. Embora nós, médicos, não devemos realizar diagnósticos precoces. Nesse caso, a história já começou errada. Ele disse que foi levado por um disco voador e esteve em contato com extraterrestres dentro de uma nave alienígena, mas depois não lembra de mais nada. A história é fantástica. Para mim, ele é um doente que está com a ideia fixa. Mas, somente porque você não acredita em ETs e naves espaciais, considerou esse paciente como neurótico e esquizofrênico? Absolutamente. Não é bem assim. Nós fizemos inúmeros exames que nos levaram a crer que o paciente era desequilibrado mental. Você nos falou anteriormente no hospital que não havia encontrado um diagnóstico para o Barroso e que, possivelmente, tratava-se de um caso de psicose. Poderia um cidadão que nunca sentiu nada sair de sua casa bem e 2 horas depois voltar com um lado do corpo queimado, sem articular o próprio pensamento, aéreo e ficando impotente e com os cabelos grisalhos repentinamente, além do acúmulo de água no organismo e outras enfermidades que adquiriu em pouco tempo, tudo isso poderia ser considerado como uma neurose ou psicose? Não conheço o passado de Barroso e somente o vi quando ele veio a mim aqui no hospital. Portanto, tenho que ver o caso de acordo com como ele se apresenta. Mas pelo que consta, a psicose e a paranoia não se apresentam assim com todas essas irregularidades. Na realidade não seria assim. Mas Barroso pode ter sofrido uma queda, uma agressão ou passado por uma experiência qualquer que o levou a esse quadro clínico. Ótimo! Como, por exemplo, ficar em frente com um disco voador e seus ocupantes. Que choque maior do que esse? Acho, mas não que tenha sido ETs. E o que poderia ter sido então? Eu não sei, mas nego-me a acatar a hipótese de sequestro ou contato com ETs, porque isso não existe. Você não vê que é impossível? Nós somos únicos, portanto, não tem fundamento. A não ser que ele tenha sido vítima de naves terrestres de origem americana ou outra potência capacitada. Aliás, eu estou falando assim apenas para não ser totalmente contra seu posicionamento. Doutor, você conhece os inúmeros casos de pessoas que são levadas por naves de origem desconhecida. Isso acontece no mundo todo. Sim, já li, mas não significa que sejam casos verdadeiros. Você tem prova concreta sobre esses casos? Tenho sim, poderia mostrar a você na sede do CPU. Ataíde, tenha cuidado, senão você vai ficar igual Barroso, vendo discos voadores e louco. Eu já os vi e não sou pirado. Você mesmo declarou que eu sou inteligente e astuto. Portanto, contra o seu próprio pensamento de que quem vê discos voadores é psicopata, paranoico e outras coisas mais. E agora, como você vai explicar isso? Não mude de negócio, não mude a história. Você quer que o homem tenha sido levado por um UFO. Pergunte ao Magalhães que ele lhe assegurará. Ele acredita, eu não. Doutor, como se apresenta então a psicose? Você sabe, já trabalhou com isso. O comportamento é inadequado, estranho, a pessoa não se relaciona com o mundo real, podendo ter alucinações. Aí entra o Barroso, perdendo contato com seu ambiente. Em muitos casos, o paciente não consegue ter um diálogo racional e lógico. E a paranoia? Quase sempre se apresenta com delírios persecutórios. Quando o paciente se convence de que alguém lhe quer fazer mal, olha aí o Barroso de novo. Distorce o menor incidente tentando provar a verdade de suas fantasias que, ilusões, fogem ao controle racional. E agora, tem ou não razão? Calma, doutor. Até agora não há nada provado. A paranoia se apresenta de forma lenta e não repentinamente como no caso Barroso. Concorda? Ele não sentiu nada, era normal e nem tinha o hábito de tomar tranquilizantes. Aliás, nem chá. Portanto,
há algo estranho nessa história. Não acha, não? Eu sei que o caso dele é esquisito, mas não se trata de ETs. Agora quem está com ideia fixa é você. Não, Pelegrino. Eu procuro apenas esclarecer o caso. Você vai publicar essa conversa que tivemos? Acho que não. Não sei. Já escrevi tudo sobre o Barroso. Cá pra nós. Eu jamais acreditei que houve um caso de sequestro por extraterrestres, pois isso não existe. Mas a situação do Barroso é muito chata. Não temos um diagnóstico certo e chegamos a estes resultados pelos exames e testes, mas achamos tudo muito esquisito, uma vez que ele não responde ao tratamento e continua piorando, apesar da bateria de exames e medicamentos que toma. A medicina tem dessas coisas, casos que não podem chegar a uma conclusão, mas que são normais e explicáveis, podendo ser solucionadas a qualquer momento. ETs, tenho certeza de que não foram. E o que foi, então? Já falei que na medicina aparecem casos que não são explicados. Ele é um deles. Você quer saber mais sobre isso? Fale com o Lobo. Ele é um paranoico e nada mais. Pelegrino, se é um caso de paranoia ou psicose, este é um dos casos mais complexos, não acha? Já falei que concordo com a complexidade do caso, mas eu não posso acreditar que foram ETs. Não há nada que comprove isso. Ele não apresenta hematomas, focos cerebrais, rupturas, fraturas, nada. Ele não foi agredido e nem mexeram em seu cérebro, posso garantir. Gostaria de poder lhe apoiar, mas eu não posso. Isso é realmente o que eu penso. Ok, sinto muito não concordarmos nesse caso, mas voltarei em outra oportunidade a te interrogar sobre esse assunto. E aí, galera, depois dessa interpretação de milhões, aqui valendo o Oscar. Valeu, meninas. O que é que vocês acham? Sair daqui eu vou direto para Os 10 Mandamentos. Novela da Record. Rafa vai pra Globo, Eu sou 10 Mandamentos. Então, galera, depois de todo esse contexto aqui de entrevistas que a gente trouxe para vocês, entrevistas até calorosas, né? Acho que até lendo a pauta a gente sente o fervor da galera fazendo essa entrevista, dos caras respondendo também. Então, assim, eu já quero perguntar para vocês aqui, meninos, o que é que vocês acham de fato o que aconteceu com o seu Barroso? Então, bora lá, galera. Eu escrevi alguma coisa aqui, eu queria perguntar a vocês também. Sim, eu tenho hipóteses, tenho teorias, mas eu tava pensando o seguinte aqui, enquanto a gente lia, a gente falava sobre a pauta, talvez o próprio ouvinte esteja pensando em casa. As queimaduras no lado esquerdo do corpo teriam sido causadas por radiação? Será que eles não teriam feito um teste com o contador Geiger? Teria sido interessante? Tá entendendo? E assim, eu acho que ter sido o lado esquerdo do corpo dele, porque ele virou por instinto, tá entendendo? E aí, por causa disso, ele recebeu mais radiação nessa parte. O que vocês acham? Então, amigo, eu confesso que assim que eu fui conhecendo esse caso, por ter sido muita coisa do lado esquerdo, aliás, né, de um lado só do corpo, eu fiquei pensando, será que não foi alguma forma de AVC, de derrame, algum AVC isquêmico? Que, inclusive, eu vou chegar nessa minha teoria também. Eu acredito que pode ter sido isso também. Mas, enfim, vamos lá. Mas, assim, os sintomas de AVC e de derrame não condizem com o que aconteceu com ele, né? Depois aí do que se sucedeu. Porque, beleza, a questão da impotência, dele ter ficado um pouco mais lento, né? De ter ficado mais debilitado, isso condiz. Porém, outras coisas não condizem. Então, assim, eu acredito na medicina, na ciência que a gente tem aqui. Então, se os médicos eles chegaram num consenso de que não foi nenhum problema cardiológico, neurocardiológico, né, nesse sentido, então eu já excluí essa hipótese aí de um possível AVC, de um possível derrame. Eu já deixei isso de lado. Mas a questão da marca, né?
Eu fiquei aqui pensando, o lado esquerdo dele ficou avermelhado. E aí, minha cabeça explode, eu não sei pra onde vai. Então, vê só, esses sintomas, pelas minhas pesquisas, poderiam ter sido causados por uma série de condições, incluindo problemas neurológicos, cardiovasculares, respiratórios ou até mesmo reações alérgicas, que é o que explicaria a vermelhidão. Aí, antes de dizer o que eu quero dizer, eu queria dizer o seguinte: Luiz Barroso era um cabra sério, respeitado, saudável e tinha credibilidade na cidade. Essa minha possível explicação, ela se aplica única e exclusivamente ao caso curioso dele. E eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acredito fielmente que Barroso acreditava no que ele tinha visto naquela noite. E aí os pontos chaves dessa minha teoria seriam o seguinte: poderia ter sido algo neurológico, poderia ter sido algo cardiovascular, ou, principalmente, poderia ter sido uma reação alérgica. Aí a questão é, o médico recomendou para ele um remédio contra a alergia, certo? Então, assim, ele deve ter pensado a mesma coisa. Porque, vê só, em geral, as alergias não são conhecidas por causar danos diretos ao cérebro. No entanto, em casos raros, algumas reações alérgicas graves, como anafilaxia, podem levar a complicações sistêmicas que afetam vários órgãos, incluindo o cérebro. E o que é anafilaxia? Anafilaxia é uma ocorrência alérgica grave e potencialmente fatal que pode levar a uma queda rápida da pressão arterial e a falta de oxigênio em todo o corpo, então você desmaia. E depois de um tempo, se você não receber epinefrina, você morre. Tá entendendo? Ele não recebeu epinefrina e como é que ele acordou? Se foi uma reação alérgica de anafilaxia, tá entendendo? Mas bora lá. Aí assim, seguindo essa linha de raciocínio, se ele sofreu alguma reação alérgica grave e desmaiou, ele pode ter sentido antes da reação alérgica o que a gente vai chamar, segundo uma doutora que eu fui pesquisar, Laura Guilhoto. Ela é especialista em neurologia infantil e ela é presidente de honra da Associação Brasileira de Epilepsia. Lesões no cérebro, AVC, tumor cerebral ou mesmo crises epiléticas que se originam em determinada região do cérebro ou hemisfério podem ser identificadas a partir de sintomas que se manifestam no corpo. Segundo ela, abre aspas, se uma crise epilética se origina no lobo occipital, que é essa região aqui, próxima à nuca, a pessoa terá manifestações visuais no início dela, pois essa parte do cérebro é responsável pelo processamento das informações visuais que vêm do nervo óptico e da retina. O que ela falou aqui não foi sobre o caso Barroso, entendeu? Tipo, eu não fui atrás de alguém explicando isso do caso Barroso. Mas a questão é, será que ele teve uma reação alérgica? Olha o conjunto de coisas de azar, como ele mesmo disse, assim, foi azar. Tipo, você tem uma reação alérgica por causa de algo, e isso ser tão grave que você tem uma reação epilética, e isso vai no seu lobo occipital, e aí você tem imagens visuais de algo e tal, aí você apaga, tá entendendo? E outra coisa ainda de acordo com a médica, a ocorrência de lesões vasculares e neoplasias, que são tumores, dependendo da extensão, podem comprometer a movimentação e a sensibilidade do corpo, caso comprometa o hemisfério do lado direito. Então, o hemisfério do lado direito vai controlar as partes motoras do lado esquerdo. Beleza até aí? Então, assim, fica a questão, sabe? Era 1976, mais ou menos, a gente não tinha SUS, a gente não tinha como fazer tantos exames. Eu acredito que faltou mais informações no caso, sabe? Mas eu acredito, pela questão de ser tão improvável ter acontecido essa sequência de fatores, sabe? Da alergia, dele ter tido um ataque epilético, disso ter causado um monte de coisa, e ele tem no hospital mais ataques epiléticos. Assim, será que foi isso? Ou será que foram realmente os OVNIs? Eu só acredito numa coisa. Eu acredito que ele viu algo e com certeza aquilo assustou muito ele. Tá entendendo? Eu acho que é uma sequência muito grande de azar, se você for pensar assim. Porque, tipo, eu trago pra mim, né? Meu pai já teve AVC, meu pai teve um AVC, um só não, 2. E pai ficou com o lado direito do corpo debilitado.
E não só o lado direito, a questão motora, a fala, mas eu percebia que ele ficava lento. Realmente, ele foi voltando a si com o tempo, tá ligado? E com muito tratamento. Só que, tipo, no caso de Barroso, não foi só isso. Ele foi ficando grisalho, ele ficou impotente. O cara tava saudável, pô. 45 anos, do nada o cara começou a definhar de um jeito. Você não vê, assim, um paciente de AVC, se for tratado, né? Ele estava sendo tratado, seu Barroso. Se fosse um caso desse, ele seria... ele conseguiria evoluir. Mas ele não conseguiu, ele só foi ladeira abaixo. É isso que eu fico pensando, não foi só pequenas coisas, assim, da questão cerebral, cardiovascular, mas foi uma sequência de coisas que foi levando o cara a definhar até a morte. E foi do nada, minha gente. Foi do nada. Tipo, ele era um cara saudável. Só que assim, né? A gente precisa de mais relato, como o Neto estava falando, de mais dados sobre como estava a saúde dele antes, né? Ele era um cara que tinha pressão alta, ele tinha alguma condição, alguma predisposição, alguma coisa. Só que, como eu já falei, eu acredito na medicina. Eu acho que o pessoal fez o que podia, investigou o que podia investigar ali no momento. Acho que não seria tão diferente de hoje. A não ser a questão do contador Geiger, né? Porque eu também fiquei curiosa em relação a isso. Se tivesse alguma radiaçãozinha ali, poderia confirmar, né? A questão dele ter encontrado realmente um ser de outro planeta, vamos supor, né? E a questão também, Liz, é o seguinte, tá, mas e o efeito Benjamin Button? Tu tá entendendo? Então, assim, como é que... não existe lesão não no cérebro. tem lesão no cérebro que faça você regredir. Não tem como. Regredir assim, né? Aliás, tem como você regredir, você virar um bebezinho. Isso tem como. Mas virar um bebezinho... Mentalmente, né? Mentalmente. Fisicamente, não tem como. Não tem. Alguém me explica, por favor. Você que está ouvindo, tiver alguma comprovação, por favor, me explica. Eu preciso saber. Me explica também. E tu, Rafa? Tu pensa o quê? Rafa tá aqui, louco pra, tipo, falar. Então, eu tendo a pensar, assim, numa linha de raciocínio próxima a Liz, assim, tipo, é uma cadeia de fatores, de situações ali, que seria muita coincidência acontecer, e mesmo assim, beleza, isso pode acontecer, só que eu fico pensando também, eu procuro levar em consideração que ele foi acompanhado por mais de um médico, médicos inclusive que desacreditavam da história dele, e ainda assim não conseguiam chegar a um diagnóstico preciso. Por quê? Porque o médico, assim como qualquer outro pesquisador, qualquer pessoa da área científica, ela sabe que quando ela... Por exemplo, o médico, se ela definir um diagnóstico, aquilo está à disposição de outras pessoas da mesma área confrontarem aquela hipótese, aquele diagnóstico que ela está colocando. Se nenhum médico se permitiu, né, teve a segurança de fechar um diagnóstico sobre o senhor Barroso, é sinal de que alguma coisa estava muito errada de fato, sabe? Eu acho muito massa que tu tenha trazido essa hipótese, levado essa possibilidade, justamente porque são coisas que a gente vai questionar, são coisas que a gente pode pensar, poxa, e será que eles não pensaram isso? Mas ao mesmo tempo, caramba, os caras são médicos, eles pesquisaram, eles encaminharam especificamente para neurologistas, para psiquiatras, tá entendendo? Então, eles tinham noção de que o que quer que tenha acontecido afetaria, né, teria relação com essas áreas que essas pessoas poderiam ter um diagnóstico mais preciso. Porém, nem essas pessoas, nem esses profissionais conseguiram, sabe? Então isso me deixa assim muito inquieto. Eu não sei nem dizer a palavra, sabe? Tipo, me deixa muito inquieto quanto a esse caso, porque eu realmente acredito que aconteceu alguma coisa ali e não foi algo normal, não foi algo natural. Por exemplo, a gente não tem informações sobre o que aconteceu. Ele lembra que viu a luz, foram duas luzes, isso fica claro. Primeiro uma luz que atingiu o animal e ele, que deixou eles paralisados, e logo após uma luz que o indivíduo lá, o ser, atirou diretamente no rosto dele.
A partir daí é onde ele lembra. Aí eu fico pensando, será que foi alguma coisa que deu errado na configuração daquele equipamento que aquele ser estava utilizando, sabe? Tipo assim, eu tendo a olhar mais por esse lado. Embora eu leve em consideração que existe brecha para um diagnóstico médico, esse caso foi avaliado, foi acompanhado por muitos médicos, tá entendendo? Então eu tendo a confiar no diagnóstico deles, assim como o Liz, eu confio na ciência. Será que teria que ser Dr. House pra decifrar esse caso? Porque, porra, é tenso, velho, é tenso. Eu fico muito pensativa também em relação a isso. E só me faz lembrar do caso que tá, inclusive, no livro Estranha Colheita, que acho que é o primeiro caso do livro, que é o caso do homem que derreteu. Que eu só lembrei disso, porque ele realmente relata a questão da luz, né? E depois o homem começou literalmente a derreter. Então, assim, eu fiz a associação imediata com esse caso, porque foi uma luz e seu Barroso começou a definhar depois dessa luz. E eu acredito que existam outros casos que relatem essa coisa também. E só me faz pensar que podem ser os estagiários, mais uma vez, gente. Eu acho que nem House ia conseguir solucionar. Então vamos lá. Neto, apesar de você colocar essa hipótese aqui na mesa, porque é uma hipótese que a gente precisa levar em consideração, independente de qualquer coisa, independente do que eu acredito, do que todos acreditamos aqui, você acredita nessa hipótese? Você acha que ela é suficiente para explicar tudo o que aconteceu? Não, eu não acredito não que essa sequência de azar poderia ter acontecido, tá entendendo? Mas eu não sou médico também para falar com propriedade. O meu papel é trazer um lado que quem tá ouvindo, às vezes, tem ouvinte aí que tá ouvindo agora, pode ter pensado, tipo, peraí, será que não existe nenhuma condição médica hoje que a gente possa explicar o que aconteceu? E aí foi o que eu trouxe. A questão é, não dá pra explicar ainda assim, tá entendendo? Eu confesso que eu fui atrás, gente. Fui atrás, tentei, fiz um malabarismo de fatores, mas algumas coisas não se explicam, como por exemplo, se ele teve um AVC, ele ainda estava falando depois, tá entendendo? Então, a gente sabe que muitas vezes também se observa uma dificuldade de linguagem verbal, de expressão e compreensão, e depois do acontecimento, ele estava aturdido ali, ele estava afetado, traumatizado, e aí foi para casa, e aí depois rola a entrevista ali, ele passa por exames, mas nesse momento da entrevista que a gente vê, a gente não vê uma dificuldade muito nítida na fala dele. Então isso quebra essa teoria também, tá entendendo? Então é isso. E até o médico fala que ele deu uma rejuvenescida por fora, assim, né? O lance da rejuvenescida, tipo, você tem uma gama de fatores que você consegue explicar, mas a improbabilidade de eles terem acontecido juntos, como por exemplo, o que foi a vermelhidão? Uma reação alérgica. A quê? Certo. Mas aí depois vem uma epilepsia, que faz sentido, pela questão deles terem observado epilepsia nele a cada 10 minutos quando ele não tomasse a medicação. Mas ainda assim, não encaixa o rejuvenescimento, tá entendendo? E o lance da regressão mental, se explica pela questão do AVC, mas também se explica por uma questão de Alzheimer. Mas Alzheimer, você tá juntando um monte de doenças e fatores para explicar uma coisa que tá explicada. Ele disse, eu vi um OVNI. E não só eu vi. Depois disso, ele não diz, mas outras pessoas viram, existem outros relatos. Não é à toa que é conhecida como a área Q. Mas, porque exatamente, tipo, o caso Barroso não é um caso isolado. Ele tá permeado por avistamentos que inclusive aconteceram no mesmo dia, minutos antes do avistamento que ele alega ter tido. E outras pessoas, é o quê? É histeria coletiva? É isso que a gente vai estar investigando aqui também, né? Justamente por causa disso. Tinha muito mais coisa acontecendo. Certo, então a gente assume que estava realmente havendo uma onda ufológica ali.
essa onda ufológica possivelmente estava sendo provocada pela visita de seres de outros lugares, que eu não vou dizer de outros planetas, vamos deixar em aberto de onde esses seres vieram, e eles, por algum motivo, fizeram isso com o senhor Barroso, não é isso? Isso, agora eu fico me perguntando que diabo de pesquisa é essa que a galera tava fazendo, sabe? Porque essa questão de uma luz paralisou, a outra luz fez algum tipo de efeito na galera. Tipo, isso já me deixa pensando, tipo, será que eles fizeram isso com outros? O que é que eles estavam pesquisando, sabe? É isso que eu fico... A cabeça aqui não para, o tic-teco fica aqui, ó, pá, pensando. Que diabo de pesquisa era essa, né? Eu não consigo bater assim um martelo, tá ligado? Tipo, o que eu vou dizer é o seguinte, mais uma vez, eu acredito que Barroso acreditava no que ele viu e eu teria que ter todas as informações, inclusive também, sei lá, tá lá pra saber exatamente o que aconteceu. A gente teria que estar lá, né? Mas fica aí, e aí? O que você acredita? Beleza, então a gente assume aqui que Barroso não tinha problemas psiquiátricos. Quer dizer, a gente não tem como assumir isso, né? Justamente, recai nessa questão. Não tem como assumir, né? Mas ainda assim, se fosse uma questão psiquiátrica, ela levaria o cérebro a um nível de deterioramento que levaria o sujeito a passar por tudo isso que ele passou, uma questão psiquiátrica e a questão do rejuvenescimento. Entendesse? Eu também acho que não. Eu acho que não. E tu, Rafa? Tu acha? Vamos lá. A gente sabe que a mente ela pode afetar o corpo de diversas formas. Só que por que isso afetaria? Por que a mente do Sr. Barroso afetaria o corpo dele dessa forma, inclusive num rejuvenescimento? Vamos supor que ele tenha tido um trauma, ele teve uma crise epilética e aí aquilo foi acompanhado de alucinações e ele viu aqueles seres que na verdade não existiam, beleza. Mas o que explicaria tudo o que aconteceu depois? Né? O rejuvenescimento da pele, de que forma isso afetaria ele, tá entendendo? A mente da gente pode, sim, provocar coceiras, a gente sabe que isso, né? Existem casos assim na pele, né? Que a mente da gente consegue, sim, provocar sensações, incômodos e até reações mesmo alérgicas na pele e tal. Não só isso também, desculpa, como também gravidez psicológica. Isso. Ou seja, a gente tá levando em consideração tudo isso. Só que ainda assim é difícil você encontrar um ponto em comum ali, um denominador comum que ligue todas essas possibilidades e explique racionalmente tudo que aconteceu com ele. E mais uma vez, coisas que foram observadas inclusive por médicos que não acreditavam na história do disco voador. Tá entendendo? E assim, ainda bem que esse caso foi documentado, porque se for uma questão clínica, uma questão científica aqui da Terra mesmo, se a gente tiver outros casos desse tipo, iguais ao dele, a gente pode aí sim traçar alguma coisa, mas ele foi um caso único na medicina, né? Eu dei uma pesquisada também, não vi nada parecido com o caso dele. Se houver, aí sim a gente consegue chegar no ponto, mas enquanto não houver, a gente vai ficar nesse limbo, né? Isso é que deixa a gente puto da vida, porque não consegue chegar no lugar. Agora eu vou colocar uma coisa aqui, só a nível de curiosidade e até, enfim, né, da gente afinar aqui as ideias. Por exemplo, é dito e há um entendimento geral sobre isso, é quase um consenso para quem curte ufologia e conhece o caso, de que o receio dele, o fato dele falar a palavra medo quando ele via flashes de câmeras e tal, fosse por conta da lembrança dele em relação ao caso, a tudo que aconteceu. E a gente não tem como afirmar que, assim, porque eu sinto que a galera meio que tenta usar isso como uma forma de relacionar o caso à ufologia, mas assim, pode ser que ele lembrasse,
Pode ser que aquilo, os flashes de câmeras, remetesse a ele, por exemplo, aqueles momentos de assédio de jornalistas, de fotógrafos, de coisas que não necessariamente tinham a ver com o caso, entendeu? E na medida que a mente dele vai se deteriorando, aquilo vai criando relações improváveis. Esse é o ponto. Eu acho que não dá para afirmar que o receio dele é a palavra medo, a relação que ele cria, né, do medo, enfim, não sei, sabe? Tipo, eu tô colocando isso aqui porque eu sinto também que há uma vontade de querer relacionar diretamente esse caso à ufologia, embora eu acredite, tá entendendo? Mas... Eu acredito também. Eu sou mais inclinado à ufologia, nesse caso. Mas, tipo, não dá pra não trazer, né? O lado mais cético. Pra gente tentar matutar aqui, né? Botar os dois pra, tipo, fazer um X1. Isso. E outra coisa é que o médico, ele tinha um receio, né? O Dr. Magalhães, ele tinha um receio, talvez ele acreditasse, não fica claro se ele tem avistamentos aí antes do caso Barroso, mas o que se sabe é que ele não era uma pessoa inclinada a acreditar em casos ufológicos. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Ele é médico, ele era médico, ele acompanhou o caso desde o início. Ele provavelmente já conhecia o senhor Barroso, porque é dito que ele já meio que sabia da integridade, da reputação do senhor Barroso. Então, dá a entender que ele já conhecia o senhor Barroso e também dá a entender que ele não tinha nenhuma relação antes do caso com a ufologia, com nenhum tipo de interesse que fizesse alguma relação. Tanto é que ele, num primeiro momento, ele não acreditou. Ele só presumiu que o senhor Barroso realmente passou por alguma situação traumática, que ele assumiu, que ele acreditava ter sido obra, né, assim, de seres de outros planetas, que vieram e fizeram aquilo com ele. Depois de acompanhar tudo, é que ele passa a acreditar. Então, são coisas também que a gente tem que levar em consideração, inclusive ao ponto de ter eu diria ousadia, mas num sentido positivo, que eu achei muito, muito corajoso da parte dele, sabe? De colocar no laudo de que ele... Porque é aquilo que o médico, que o paciente... É aquilo que o paciente está relatando, tá entendendo? Então, quem quer que vá analisar, quem quer que vá atendê-lo, precisa saber o que é que está acontecendo, né? Que história a gente tá... De quão absurdo a gente pode ir, tá entendendo? Ele estava disposto a isso e eu achei extremamente corajoso da parte dele. Eu também achei louvável da parte dele ter colocado isso no laudo, porque traz um lado mais humano para a medicina, né? A gente coloca o médico como um ser superior e esquece que é um ser humano também, como a gente. Então, ele ter colocado isso no laudo, lá no prontuário, eu achei muito louvável, porque ele realmente respeitou o que o paciente estava sentindo. Então, isso é muito importante. Nossa, perfeito. Eu também achei bem respeitável da parte dele. E assim, na odontologia, a gente tem uma coisa chamada anamnese. Eu não estudei medicina, então deve ter também anamnese. E o que é anamnese? É uma conversa com o paciente e ele vai relatar o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu. E você coloca ali, e muitas vezes você tem que colocar as palavras do paciente. Realmente, ele disse aqui, ó, foi abduzido por uma nave extraterrestre. E ele colocou lá, isso requer muita coragem, tá entendendo? Ele poderia ter colocado outra coisa lá. Paciente está tendo alucinações. Alucinações, exato. Mas faz parte da anamnese a gente realmente colocar o que é o paciente, qual a visão que a gente está tendo do paciente. Ali é importante colocar na anamnese. Senão você não vai saber. E eu achei muito, muito massa ele ter colocado, porque aí já deu parâmetro para os próximos, né, que viriam depois. Galera, muito legal essa reflexão. E aí eu queria colocar aqui uma última pergunta para vocês antes da gente seguir para as considerações finais, que é a seguinte. É uma reflexão que eu fiquei fazendo durante a construção da pauta, né, esse processo pré-episódio. É o seguinte, em geral a gente fala que esses casos de abdução provocam esquecimento nas pessoas. Alguns falam que é por um bloqueio provocado pelos próprios alienígenas. Outros falam que seria um trauma, porque é uma situação, imagina, você está no seu quarto de noite e de repente tem um ser que você sabe que não é humano,
enfim, né? E aí aquilo é tão traumático, aquela experiência, que o seu cérebro simplesmente decide que não é melhor você lembrar, é melhor você continuar seguindo sua vida sem lembrar daquilo, de tão traumático que aquilo foi para você. É meio que um mecanismo de sobrevivência, né? Não lembrar. Isso acaba sendo uma coisa necessária, porque a pessoa vai conviver com aquele trauma e isso pode afetar a própria sobrevivência e existência dela. Então, a mente vai e bloqueia aquela lembrança. Só que esse caso Barroso, ele me fez pensar, será que essa hipótese, ela de fato é válida? Ou será que realmente é algo provocado pelos seres alienígenas, sejam eles de onde forem? Por que eu estou falando isso? Porque o que quer que eles tenham feito com o Sr. Barroso afetou diretamente a memória dele. Tá entendendo? Foi algo que atingiu a memória dele. Atingiu o processo cognitivo das lembranças, de como ele lidava com o mundo ao redor a partir da memória. Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer? Então, é meio que é algo que eles fizeram. Pode ser que tenham feito errado, aí entra na história do estagiário, né? Será que eles fizeram alguma coisa, o que quer que tenham feito errado? Será que foi a luz mesmo? Ou a luz era só algo para desacordar? Ou a luz tenha provocado isso, mas por um erro? Que eles... Tá entendendo o que é que eu quero dizer? Onde é que eu tô querendo chegar? Esse caso me fez repensar nessa hipótese de que esse esquecimento seria provocado necessariamente por um bloqueio mental que a própria mente vai fazer em situações traumáticas, sabe? Eu queria jogar isso pra vocês, saber o que é que vocês acham. Então, amigo, eu já começo dizendo aqui que isso daí que tu relatou é uma das coisas que mais me assusta dentro desse conhecimento aí da ufologia e tudo mais. Eu acredito que se realmente for as duas hipóteses, ou se for algo que, sei lá, um raio que eles joguem pra gente esquecer, ou se a gente fica tão traumatizado que esquece, as duas formas me assustam no nível assim que eu acho que eu já devo ter relatado para vocês que um dos meus maiores medos aqui em vida não são fantasmas. Eu assisto filme de terror de meia-noite no escuro sozinha, mas não coloque uma nave extraterrestre para aparecer para mim não, porque eu vou ficar realmente com medo. É um medo assim gigante. Então assim, eu acho que essas hipóteses que tu falou são louváveis, sabe? Tipo, a gente precisa pensar sobre isso. E me assusta ter que pensar sobre isso, porque se for verdade, fudeu, mano. Fudeu. Qualquer que seja a possibilidade, ela é assustadora, né? Exato, ela é assustadora e recai aí no sobrenatural de uma forma que a gente não consegue explicar, e isso vai deixando a coisa mais assustadora ainda, e tipo, não, quero não, eu só penso assim, quero não. Eu fiquei com muita dó, assim, do seu Barroso, sabe, da família dele também. Eu acho que todos os casos que a gente traz aqui de ufologia, eu fico pensando muito, sabe, Rafa, nas pessoas que ficaram, né, nas famílias, em quem sofreu isso, porque eu acredito que ninguém quer ter um trauma e ficar levando isso para a vida, para ganhar notoriedade na mídia, não. Acho que isso não é bom de forma nenhuma. Ninguém quer isso para si. E eu acho que todo mundo que relatou essas coisas, ninguém tá ganhando rios de dinheiro com isso, sabe? Então, assim, eu acho que é muito sofrido, sabe? É muito triste a história de todo mundo. Então, só me cabe aqui a solidariedade para todo mundo que fica, porque não tem o que fazer, velho. É muito tenso, muito triste. Liz, eu concordo com tudo que tu disse. E assim, eu fico pensando, tem outros casos que essa lanterna aparece, né? E eu fico pensando, por exemplo, um dos casos que essa lanterna aparece também na área Q. Alguns anos depois, eu acho que foi... Eu não lembro exatamente a data,
mas ela aparece de novo num caso com 2 rapazes que estavam voltando pra casa, uma coisa assim, e aí essa luz apareceu, eles correram, aí essa lanterna veio uma luz assim, e aí um deles foi atingido e começou a ficar congelado, foi começar a congelar os membros dele. Ele dizia assim, eu fiquei preto e branco, eu tô ficando preto e branco não, eu tô ficando congelado, e aí o outro ficou calado, tentou fugir, e aí a luz veio e pegou ele também. Então assim, não foi só o Senhor Barroso, não foi só esse caso, foram outros casos também, que eu acredito que Rafa tá aqui do meu lado, sabe que tem outros casos, né? E aí assim, em relação à tua pergunta, eu acredito que não seja um bloqueio por causa do trauma. Eu acredito que eles fazem você esquecer mesmo. Faz sentido você bloquear por causa de um trauma, mas, tipo, toda vez, tipo, uma pessoa tem um trauma, tá bom, é um trauma do caramba, né? Você ser abduzido, entrar em contato com algo assim. Liz mesmo vive falando, né? Deus me livre, meu Deus, tá, não sei o quê. Se acontecesse, talvez você ficasse traumatizada. Eu ficaria, Rafa ficaria, qualquer um, quem estiver ouvindo ficaria também. Então, é isso. Eu acredito que eles fazem você esquecer. Não é só o trauma. Será que seria uma parada tipo MIB? Homens de Preto, que eles botam o negocinho MIB lá pra você esquecer, tipo, nossa. E eu acho, Liz, que MIB tenha se inspirado em algo assim. Tá entendendo? Nesses relatos, nessas histórias e tal, aí tipo, você vai escrever um roteiro ali, e aí você, meu irmão, todo mundo esquece, todo mundo que foi abduzido, todo mundo que entrou em contato, de alguma forma, tem alguma perda de memória. Então eles se inspiraram e colocaram no filme. Faz sentido agora, tipo, agora eu entendi aquilo dali. Agora nunca mais eu vou assistir MIB do mesmo jeito. Agora eu vou ficar assustada. Então, galera, considerações finais. O que é que vocês acham disso tudo? Levando em consideração tudo que a gente discutiu, a história de seu Barroso, todas as consequências, tudo o que aconteceu depois, o que é que vocês acham? Qual o apanhado que vocês fazem disso tudo? Olha, eu vou ser sincera, como uma believer que sou, eu acho que foram os estagiários, mais uma vez. Eles estavam por aqui nessa época, estavam estudando, só que é aquilo, né? Mais uma vez, ou deu errado, ou deu muito certo para eles, e a consequência fica para quem fica, né? E tu, Neto? Qual apanhado tu faz disso tudo? Então, eu continuo pensando aquilo que eu tinha dito antes, né? Eu acredito que ele viu alguma coisa. Eu acredito que ele acreditava ter visto também alguma coisa, que é nisso que eu consigo acreditar, sabe? Tipo, eu não tenho mais nenhuma informação. Eu acredito que faltaram exames ainda a serem feitos, tá entendendo? O que me pega muito é os médicos não terem conseguido chegar em conclusão nenhuma. O caso do rejuvenescimento me pega bastante também. Então é isso. Eu tô mais inclinado para que foi algo ufológico mesmo que aconteceu. A gente não pensou em nenhuma teoria aqui sobre, por exemplo, algo espiritual, alguma assombração, sabe? Porque se fosse num lugar em que acontecessem casos de assombração, alguma coisa assim, provavelmente estaria relacionado a isso. Mas aconteceu aonde esse caso? Esse caso aconteceu aonde? Em Quixadá. Então, é isso. Eu resumo assim, mais ou menos por aí. Eu acredito que ele acreditava. E eu tô mais inclinado pro lado da ufologia. Mas não descarto possibilidades céticas. Neto, eu também. Eu tendo a pensar dessa forma. Claro, eu levo em consideração tudo e, tipo, pode ser que a própria medicina ainda não tenha alcançado um certo conhecimento que, poxa, a gente olha para trás, vamos supor, 100 anos daqui para frente. A gente, olha, tem um caso que o pessoal achava que era ufologia, mas na verdade era isso. Tá entendendo? Tipo, isso sempre pode acontecer, a gente não pode estar simplesmente ignorando essa possibilidade.
E, amigo, eu espero que a galera descubra, do fundo do meu coração, eu espero que a galera descubra que isso tenha sido alguma coisa daqui. No fundo do meu ser, eu espero que sim. Pois é, Liz, eu também. Eu tendo a pensar assim, tipo, caramba, melhor que seja isso, né? Do que a gente pensar que a gente tá tão vulnerável a esse ponto, né? E uma coisa que eu fiz uma pequena relação quando tu tava falando a questão da lanterna, é o caso que talvez alguns ouvintes já tenham ouvido falar de Bep-Kororote, que foi supostamente aí uma entidade que veio dos céus, uma tribo indígena e conviveu com eles lá por alguns anos, enfim. É um caso bem interessante, quem sabe a gente pode até trazer ele no futuro. Quem sabe não, vamos trazer, por favor, eu já quero. Não sabia de Bep-Kororote, estou chocada. Eu já quero também fiquei chocado. Pronto, que bom, então vamos nessa, né? Mas por quê? Por que eu lembrei dele? Porque na descrição dos indígenas, só a nível de curiosidade, eles diziam que ele chegou numa canoa voadora. Então a gente já, enfim, pode fazer aí algumas relações. E esse indivíduo, esse ser, Bep-Kororote, ele carregava uma espécie de cetro, né? Assim, não que os indígenas eles utilizassem essa palavra para fazer referência a esse objeto, mas o que dá a entender na história é que ele carregava alguma coisa que atacava os indivíduos. Ele usava aquilo como uma arma quando ele queria. Então isso me fez fazer uma relação com o objeto que esses seres carregavam lá na nave. No caso de Bep-Kororote, apesar dele ter utilizado essa arma contra os indígenas quando eles atacaram, nenhum saiu ferido, gravemente ferido, nem com nenhuma sequela. Pelo menos não se relata isso. Porém, ele usava aquilo como uma arma, tá entendendo? Ele usava esse objeto na mão. Como era uma lanterna em 1976? Será que era feito a que a gente conhece hoje? Tá entendendo? Tem muitas coisas aí em aberto que a gente pode levar em consideração e fazer relações com coisas que talvez não pareçam ter tanta relação, tá entendendo? Enfim, só queria colocar isso. Massa, eu nunca tinha visto esse caso não, nunca ouvi falar sobre ele. Tô muito interessado pra gente gravar esse episódio. E se você que tá ouvindo aí no futuro, manda aí um alô, diz que ouviu esse episódio também, comenta lá, fala com a gente. Direto pro futuro, hein? Uhum. Massa, galera. E vocês têm alguma indicação de material aí, de livro, de séries, enfim, coisas que vocês podem indicar pros ouvintes? Eu recomendo que não assista o filme Ariake. Brincadeira, assista pra ver que é horrível. Olha, assistam, mas vão cientes de que talvez vocês saiam um pouco decepcionados. Eu deixo como indicação o próprio livro do Reginaldo Ataíde, ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, porque ele traz esse caso com muitos detalhes e dá para ter uma noção muito boa, inclusive com mais entrevistas que a gente não colocou na pauta por uma questão de tempo e por uma questão de foco, mas vale a pena também, quem tiver interessado e quiser conhecer mais sobre esse caso, vale a pena dar uma lida nesse livro, é uma leitura bem gostosa, você no instante devora ele rapidinho, recomendo. Eu consigo indicar aqui que o ouvinte leia o livro A Estranha Colheita, de Carlos Alberto Machado, que é um ufólogo também bem renomado aqui no Brasil. O livro é incrível e o primeiro caso do livro é aquele que eu relatei, do Homem que Derreteu. Acho que inclusive esse é o nome do primeiro capítulo, né? O Homem que Derreteu. Eu acho incrível esse livro e inclusive a gente vai usar em mais alguns casos aqui que a gente vai trazer para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e se preparem porque nossa investigação sobre a Ariake continua. E no próximo episódio vamos investigar vários casos sinistros ocorridos na região, onde a gente vai explorar aí mais casos, mais situações e fazer mais debates sobre essa região tão maravilhosa e também tão misteriosa e assustadora que é a Ariake. E se você estiver caminhando e ver alguém com a lanterna na mão, não olhe para a luz. Não olhe. É isso aí, galera. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo episódio. Abraço, cheiro. É isso aí, galera. A gente espera vocês no próximo episódio, hein? Cheiro. Até o próximo, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Cheiro. Tchau, tchau.